Pai Santo que habitas nos altos céus, nós queremos, Senhor, ouvir a Tua voz esta manhã. Queremos, Senhor, ouvir a Tua vontade para cada um de nós. Vem, Senhor, nos abençoar e nos ajudar, Senhor, a que possamos ter a nossa mente receptiva à mensagem que Tu tens para cada um de nós esta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Queremos dar as boas-vindas a todos os irmãos e amigos e também a estes que nos assistem pela internet. Estamos muito felizes porque hoje é o 13º sábado e crianças, juvenis e adolescentes podemos ter um papel mais ativo no culto de hoje. E para darmos início a este culto, vamos entoar o hino número 1. Deus e amantíssimo Pai, que estás nos mais altos dos céus, Senhor, neste momento rogamos a Tua presença aqui na Tua igreja do Funchal, Senhor. Te rogamos que Tu nos abençoes e que Tu nos dês a sabedoria suficiente para ouvirmos a Tua palavra e a mensagem que Tu tens para nós esta manhã. Abençoa, Senhor, o pregador, que o Marco possa ser um servo nas Tuas mãos, que ele possa chegar até nós as Tuas palavras. Vem também por o nosso coração receptível, Senhor, a esta mensagem. E também, Senhor, o nosso amor para com os nossos irmãos, uns para com os outros, Senhor. Que nós estejamos sempre dispostos a perdoar e a fazer a Tua vontade, Senhor. Confiando sempre nas Tuas promessas que Tu fizeste a cada um de nós, Senhor. Venha abençoar este santo dia de sábado, Senhor, e os projetos que estão a ser feitos na Tua casa, Senhor. Que esta tarde não só abras as portas a quem vão ser tocadas, Senhor, mas também abras o coração daqueles que vão ouvir a Tua mensagem através de todos nós, Senhor. É o que Te suplicamos e rogamos esta manhã, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Agora, para darmos continuidade à adoração ao Nosso Senhor, vamos levantar os dízimos e as ofertas pelos diáconos, mas primeiramente começaremos pelas nossas crianças. Oremos. Grandioso Pai que habitas nas alturas dos céus, nós somos muito gratos a Ti, pois mais uma semana se passou e nós compreendemos e aceitamos o Teu cuidado por nós. Agradecemos por estarmos na Tua Santa Casa, na Tua casa de oração, para dedicarmos um pouco mais da nossa adoração a Ti. Aprendemos mais sobre Ti e, acima de tudo, recebemos o afeto e o grande amor que Tens por nós. Queremos também pedir uma bênção muito especial sobre as ofertas que nós te damos à Tua casa, que significa um pouco daquilo que Tens nos dado. É uma oferta de gratidão, uma oferta de necessidade que nós temos de Ti, Pai. Agradecemos, pedimos para elas as bênçãos, que elas possam ser encaminhadas por Ti para as obras que são necessárias para o avanço e a obra da Tua igreja, Pai. Vem estar conosco, ajude-nos aos nossos corações também estarem receptivos à Tua mensagem e venha dar uma bênção muito especial ao pregador desta manhã. Pedimos isso não que sejamos merecedores, mas no mérito de Jesus Cristo. Nós oramos. Amém, Pai.
Bom dia aos meus queridos. Eu vou pedir para os maiorzinhos irem aqui atrás, para a gente conseguir ver todos o computador. Pode ser? Pode ser a Bia, a Bruna, todos os joelhinhos aqui atrás. E agora assim o Tomás já pode vir mais para cá, e a Inês. Conseguem todos ver? Sim? Pronto. Hoje a história que se passou também com Ellen White continua. E a história de hoje fala-nos sobre os amigos, os verdadeiros amigos de Ellen White. Quem é que aqui tem amigos? Ai, todos temos amigos, eu também tenho. Vocês sabem que eu tenho aqui um baú. É o baú da amizade. Sabem o que é que tem aqui dentro? Alguns nomes de alguns dos meus amigos e das minhas amigas. É um baú muito especial, porque eu tenho estas amigas, estes amigos todos no meu coração. O que é que vocês costumam fazer com os vossos amigos? Brincar, é verdade, é verdade. E os vossos pais também têm amigos? Também têm. Quando os amigos dos vossos papás se juntam, o que é que eles costumam fazer? Conversar. Então a gente cresce. E beber um cafezinho, lanchar, comer, não é? E ali à volta da mesa estar a conversar, é verdade. Na verdade, a gente cresce, mas continua sempre com os nossos amigos no nosso coração. Fazemos outras coisas, mas os amigos são muito importantes. Ellen White também tinha amigos? Tinha. Quando era criança, ela o que é que fazia com os amiguinhos dela? Brincava. Mas ela cresceu e ela tinha uns amigos especiais que costumavam fazer algumas coisas em comum. Vamos ver o que é que eles faziam. Vou-vos apresentar alguns deles. Esta era Ellen White, já quando estava crescida, e este senhor que estava ali ao lado era o parceiro de todas as horas, o grande amigo dela e o marido. Como é que ele se chamava? Tiago. O Tiago e a Ellen também tinham outros amigos. Vejam lá, quem é que se chamava este? Este era o Joseph Bates, o J. Bates. Ele tinha sido um capitão e era um grande amigo de Ellen White. Estão a decorar? É um de óculos, o Bates. E este chamava-se John Andrews. Ele era tão inteligente, gostava muito de estudar. Vocês sabem que, em homenagem a ele, nós temos uma universidade adventista com o nome dele. Sabiam? Já ouviram falar da Universidade de Andrews? Onde é que fica? Nos Estados Unidos. Ele também era amigo de Ellen White. E este senhor era Loughborough. Tinha um nome esquisito, Loughborough. Ele era um excelente escritor, escrevia muito bem. E vou-vos apresentar outro, que é o Uriah Smith. O Uriah Smith também era como o Loughborough, gostava de escrever. E sabem qual era, quando eles se juntavam, estes amigos, o que é que eles mais gostavam de fazer? Conversar, mas gostavam de fazer uma coisa que o Rodrigo disse. Eles gostavam muito de estudar a Bíblia, descobrir novas coisas. Então eles divertiam-se também no estudo da palavra do Senhor. E quando eles se juntavam, diziam: Ellen White, não acreditas naquilo que eu escrevi, que eu encontrei na Bíblia? E muitas vezes Deus confirmava e falava com Ellen White e dizia: olha, é verdade, o que eles descobriram é verdade. E então, assim, estes amigos se juntavam para estudar e partilhar a Bíblia. Então vamos lá. Como é que se chamava ele? O Tiago e a Ellen. E este senhor, que era capitão do navio? Joseph Bates. E este, que era muito inteligente? John Andrews. E este, tinha um nome esquisito? Era o Loughborough. E o último, Uriah Smith. Então, quando eles estudavam a palavra do Senhor. Até que um dia, houve um deles que começou a ficar muito desanimado. Às vezes vocês têm assim, ficam desanimados. Triste. Ele pensou: não vou mais viver aqui. Vou viver noutro lugar. Juntou a sua família e o Loughborough foram viver para outro lugar. E ali ele pensou assim: já sei, vou comprar uma enxada, vou plantar uma terra, vou começar a cultivar e ali naquela terra eu vou tirar o sustento para a minha família e vou ter muito tempo para falar de Jesus às outras pessoas, porque eles já tinham aprendido tanto da Bíblia e continuavam a estudar. Só que as coisas não correram muito bem. A terra não dava alimento, não dava muito, eles plantavam, mas não cultivavam grande coisa. Então,
Ele pensou, não, eu tenho que sustentar a minha família. E ele comprou algumas ferramentas, arranjou uma loja e foi trabalhar para a loja. Mas na loja ele trabalhava tanto que sobrava pouco tempo para uma coisa. O que era? Que ele gostava de fazer? Falar de Jesus às outras pessoas. Ele estava desanimado e no trabalho ele não conseguia falar, de ter tempo para ir visitar as pessoas e pregar sobre a volta de Jesus. Até que um dia ele recebeu uma visita de quem? Dos seus amigos. Vocês sabem que é importante quando a gente vê que os nossos amigos estão tristes ou estão doentes, o que é que a gente pode fazer? Ajudá-los e ir visitá-los, não é? E Ellen White fez isso. Foi visitar o... Como é que se chama? Love? É isso mesmo. Loughborough, muito bem. E o Loughborough ficou tão contente por receber os amigos Ellen White. Mas enquanto eles estavam a conversar sobre outras coisas, Ellen White não disse nada, vi que ele estava triste e desanimado e não pregava mais sobre Jesus, mas ela não desistiu. Então, naquela hora, Ellen White disse uma coisa. Onde estás, Elias? O Loughborough olhou para ela, mas o meu nome não é Elias, é John. E ela pergunta outra vez, onde é que estás, Elias? O Loughborough, ele costumava fazer o quê? Estudar a Bíblia. E ele começou-se a lembrar da história de quem? Do Elias. Que o Elias tinha andado a pregar para toda a gente. Pregou tanto. E as pessoas e o rei e a rainha não aceitaram. E ele ficou tão desanimado, desanimou tanto, que ele começou a correr e ir para longe. Até que o Elias encontrou o quê? Uma caverna, uma caverna lá no meio das rochas, onde ele decidiu, vou ficar aqui, ninguém me ouve falar de Jesus, então vou ficar aqui, sou eu o único que faço a vontade de Jesus. Lembra-se da história da caverna? Ele ficou ali dentro daquela caverna, até que ele ouviu uma voz, e essa voz era de quem? De Deus, que perguntou, onde estás, Elias? Onde estás, Elias? E o Elias percebeu que ele estava ali naquela caverna, mas não tinha que continuar ali, pois não? Ele tinha que voltar a sair e falar às outras pessoas do amor de Deus. E o Loughborough, ele pensou, e ele lembrou desta história. Ele pensou, a minha amiga Ellen está-me a dizer que eu tenho que sair da minha caverna, do meu trabalho árduo e ter mais tempo para falar sobre Jesus aos meus amigos e às pessoas que estão à minha volta. Então, sabem o que é que aconteceu? O nosso amigo Loughborough, lá na sua lojinha, ele arranjou, e Deus abençoou aquele trabalho, ele começou a ter mais tempo para ir falar às outras pessoas, para pregar a palavra do Senhor. Mas ele ia pregar com um martelo e com um prego, assim? Era pregar assim? Não, era uma pregação diferente. Como é que era a pregação dele? Ele pegava na sua Bíblia e começou a pregar às outras pessoas sobre Jesus. Então, o que é que nós aprendemos com esta história? A ser amáveis. Quando os nossos amigos estão tristes, o que é que a gente pode fazer? Ajudar, animá-los, ir visitá-los. Muito bem. E ao falar, animá-los com mensagens de Jesus. Essa é a primeira lição. E a segunda é, mesmo quando a gente fala aos nossos amigos sobre Jesus, não podemos desanimar. Por quem é que está connosco? Deus. E Ele pergunta-nos lá na nossa caverna, quando a gente está na caminha, de tristinhos, Ele pergunta-nos, onde estás, Elias? Onde estás, David? Onde estás, Pedro? Onde estás? E agora a resposta somos nós que temos que dar. Senhor Jesus, estou aqui para te ajudar e para te servir. Está bem? Vamos fechar só os nossos olhinhos. Vamos? E vamos fazer uma oração. Querido Jesus, obrigada por esta história deste homem e ver que mesmo quando estamos tristes, nós podemos encontrar nos nossos amigos força para vencer.
E acima de tudo, encontramos em Ti a força que nos vais buscar onde quer que nós estejamos. Ajuda a cada uma destas crianças para que todos possam servir a Jesus, adorá-lo de todo o coração e serem mensageiros para os seus amigos e para os seus familiares, falando do amor de Deus aos que estão à nossa volta. Dá-nos um bom culto, continua conosco. Amém. Então agora, fica. Vamos pôr-nos em pé para cantar. Vai. Vamos pôr em pé. Não era melhor trocar a ordem? Não. Mesmo quando parece difícil, as pessoas dizem que é impossível obedecer a Deus é sempre o melhor, pois Ele é fiel e cumpre o que diz. Obedecer a Deus é sempre o melhor, pois Ele é fiel e cumpre o que diz. Eu vou obedecer. Eu vou obedecer a Deus é sempre melhor, pois Ele é Quando penso não vou conseguir, dá vontade de parar e desistir. Obedecer a Deus é sempre o melhor, pois Ele é fiel e cumpre o que diz. Obedecer a Ele é sempre o melhor, pois Ele é fiel.
quero saudar todos os meus amigos, todos os meus irmãos, saudar as nossas visitas que estão connosco nesta manhã e desejar que tenham uma boa estadia no nosso meio. Também saudar os nossos amigos que nos estão a ver pela internet e também que o Senhor os acompanhe. Quando falamos em obediência e quando nos viramos para a Bíblia para vermos exemplos de obediência, existe um personagem na Bíblia que nos fascina pelo tamanho da sua obediência. Essa personagem foi Abraão. Ela é sem dúvida uma das maiores referências do Antigo Testamento no que se relaciona à obediência. Abraão foi considerado o pai da fé, o amigo de Deus. Abraão fez com Deus uma aliança que ele tinha com Deus. Essa aliança que ele tinha com Deus nos ensina como podemos ter esse mesmo tipo de relação, esse mesmo tipo de aliança com o nosso Criador, com o nosso Salvador. Ele fez uma aliança de fidelidade, uma aliança de fé, uma aliança de conversão, no fundo, uma aliança de obediência a Deus. Existe também na Bíblia um outro personagem que a mim me fascina. Josué foi um homem também que foi obediente a Deus. Ele foi o sucessor de Moisés e com ele, todo o trabalho que ele realizou foi uma continuação daquele serviço, daquele trabalho que Moisés tinha começado. Josué era um guerreiro e por isso Deus o chamou para defender o povo de Deus. Ele conquistou a terra de Canaã, cumprindo-se assim a promessa que Deus havia feito com Abraão, com Isaac e com Jacó e também com Moisés. Na verdade, Josué é um exemplo de alguém que mesmo dispondo de conhecimento, não deixava de buscar a orientação de Deus. Dos cerca de 600 mil homens que deixaram o Egito, somente Josué e Caleb, homens já feitos, homens que poderiam ir para a guerra, que podiam marchar, somente Josué e Caleb entraram na terra prometida. Por que será que somente Josué e Caleb entraram na terra prometida? Todo o povo pecou, todo o povo se rebelou contra Deus, todo o povo duvidou das promessas de Deus. Somente Josué e Caleb foram aqueles que confiaram na palavra do Senhor, que acreditaram nas suas promessas. Por isso, eles foram os únicos que entraram na terra prometida. Todos os outros foram enterrados no deserto e somente os seus filhos puderam usufruir dessa promessa. Assim, havia uma nova geração de pessoas novas, de jovens, que precisavam de fazer uma aliança com Deus. O Senhor havia operado maravilhas no meio do povo. Ele abriu o mar vermelho, ele fez parar o Jordão para eles o atravessarem. O Senhor fez com que o sol e a lua parassem e muitos outros milagres se realizaram pelo Senhor. Aquele povo tinha vencido todos os inimigos, mas não venceram o pecado que existia dentro deles. Mesmo vendo os milagres, o povo continuava pecando contra o Senhor. Por isso Josué chamou aquela nova geração para fazer uma aliança com o Senhor. Para Josué e Caleb, aquela era uma renovação da sua aliança com Deus. Mas para o resto do povo,
essa seria a primeira aliança que faziam. Da parte de Deus, essa aliança continuava fiel, mas da parte do povo era preciso renovar, era preciso fazer nova aliança. Vamos a Josué no capítulo 24. E vamos ver que tipo de aliança Josué queria que o povo fizesse com Deus. Capítulo 24, no versículo 14, diz-nos o seguinte: Agora, pois, temei ao Senhor e servi com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses a que serviram vossos pais de além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. A primeira coisa que Josué fez foi falar ao povo para fazer uma aliança com Deus. E ele diz-nos: temei ao Senhor, temei com integridade e com fidelidade. Josué chama o povo para temer a Deus. Todos nós sabemos que temer a Deus não é ter medo de Deus. É ter fé e respeitar o seu grandioso poder. E para isso, para Josué, isso significava servi-lo com integridade, servi-lo com fidelidade. Servi-lo com integridade, ou seja, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Servir a Deus por inteiro é não servir a dois deuses. Essa aliança deve ser voluntária, deve ser de coração, com consciência. Por isso Josué perguntou, nos versículos que se seguem, perguntou por 3 vezes ao povo. E eles responderam que queriam servir a Deus, também por 3 vezes. Servir-lhe também com fidelidade e ser fiel a Deus em tudo e em todo o lugar. Ser fiel a Deus é cumprir os compromissos com Deus. Josué adverte que não poderiam fazer esse compromisso, pois se o faltassem a ele, Deus os castigaria. Muitas vezes entendemos isso, mas faz parte do temor que devemos a Deus. Muitos pensam como Paulo disse: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morreremos? É o que nos mostra Romanos 6, 1 e 2. Deus é um Deus amoroso, é um Deus perdoador, sempre disposto a nos perdoar. E se pensarmos assim, se continuarmos em pecado, pensando que Deus é um Deus perdoador, que o é, e se continuarmos a pecar sabendo disso, isso é o engano que nós temos nas nossas vidas. Temer a Deus também é deitar fora todos os deuses, como disse Josué. Temer a Deus implica em abandonar toda a idolatria, como ele referiu. Deus quer exclusividade. E isso significa que devemos deixar tudo o que não é do Senhor, tudo o que toma o lugar dele nas nossas vidas. Muitas vezes precisamos deixar as nossas vaidades, os nossos costumes, aquelas coisas a que ficamos agarrados na nossa vida cotidiana.
para servir a Deus. Devemos deixar tudo isso. Isso é uma libertação de tudo aquilo que não é de Deus. Precisamos temer a Deus de modo a nem olhar o que Deus não aprova. Isto é temer a Deus. Servindo ao Senhor com integridade, com fidelidade e renunciar tudo aquilo que não é dele. Façamos uma aliança de temor a Deus. Um pacto, antes de tudo, pensar o que seria a vontade do Senhor. O que é que Deus faria se estivesse no meu lugar? É aquilo que nós devemos pensar sempre, a cada decisão que nós tivermos que tomar. O que é que Deus faria se estivesse no meu lugar? O Senhor quer fazer uma aliança conosco esta manhã. Quer fazer uma aliança comigo. Quer fazer uma aliança contigo. Josué também fala em santidade, em fazer uma aliança de santidade. Josué conhecia o Senhor e sabia que é um Deus santo e um Deus zeloso, como podemos ver no versículo 19. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porque esse Deus santo é Deus zeloso, que não perdoará as vossas transgressões nem os vossos pecados. Josué conhecia Deus e sabia que Deus era um Deus santo e um Deus zeloso. Por isso era preciso santidade. Ele havia visto a glória de Deus várias vezes sobre o monte, quando falava com Moisés, e ouvia a voz do Senhor como um trovão. Precisavam de se santificar para enfrentar as lutas espirituais que teriam e receber a interferência milagrosa de Deus, os livrando de todo o mal. O que é santidade? É ser separado para uma missão, para um serviço. É lutar contra o pecado dentro de nós mesmos. Muitas pessoas fazem promessas ao Senhor de pedir a Deus um milagre antes e depois, se Deus fizer primeiro, então nós cumprimos aquela promessa. Mas não é assim que nós devemos agir, não é assim que nós devemos fazer. Josué disse ao povo: santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas. Ele não disse: o Senhor fará maravilhas hoje e amanhã vos santifiquei. Nós não podemos negociar com o Senhor para receber bênçãos em troca de alguma coisa. Josué era um homem cheio de discernimento de Deus e espírito de revelação. Certa vez, após vencer uma batalha em Ai, Deus havia mandado que ninguém ficasse com nada daquele povo. Mas o Senhor revelou que Acã teria ficado com uma capa babilónica. Tudo isso era um objetivo de manter o povo santificado. Essa proibição que Deus fez para que nada ficasse na posse do povo era para que o povo não se contaminasse, para que o povo continuasse sendo um povo santificado, para que assim Deus continuasse agindo nas suas vidas. A santidade é uma condição para que Deus opere milagres. Todos nós sabemos que o pecado enfraquece, que o pecado traz derrotas às nossas vidas. Todos nós sabemos isso. Então façamos uma aliança de santificação com o nosso Senhor. De santificar as nossas vidas ao Senhor, para que então Deus possa operar milagres em cada um de nós. Deus quer fazer essa aliança de santidade conosco, comigo e contigo. A aliança de palavra de Deus
também para Josué. Foi isso que Josué também referiu. A primeira recomendação que Deus deu a Josué quando ele começou o seu ministério foi que não se apartasse da sua palavra, nem se desviasse dela de modo algum, pois a palavra seria o manual das suas orientações. O segredo do sucesso de Josué era que sempre seguia as suas instruções, as orientações que Deus lhe dava. Nós vimos que a Arca da Aliança sempre ia à frente do povo, para onde quer que eles fossem. A Arca da Aliança seguia à frente. O que é que continha a Arca da Aliança? Quando a palavra de Deus vai à nossa frente, nós temos a luz no nosso caminho. Não podemos colocar esta luz em baixo ou em cima, mas sim à frente das nossas vidas. Esta luz que nós temos, que é a palavra do Senhor, nós não a podemos colocar em segundo plano. Temos que a colocar em primeiro plano. Em todos os momentos da nossa vida, podemos consultar a palavra de Deus, que é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, como nos diz Timóteo 3,16. Façamos uma aliança com Deus. Como fazer essa aliança? A aliança de pormos a sua palavra em primeiro lugar nas nossas vidas. Não façamos nada sem antes buscar a palavra de Deus. Não podemos ler a sua palavra como um manual de sorte, com aquela expectativa de que, se eu ler, vai-me acontecer isto. Não podemos olhar para a palavra de Deus nessa perspectiva. Devemos sim estudá-la, examiná-la, como Jesus ordenou. A fé vem por ouvir a pregação da palavra de Deus. E como ter fé sem participar da sua palavra. A palavra de Deus, como o Senhor disse a Oséias, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Então, como conhecer a vontade de Deus? Como conhecer a palavra de Deus? Como conhecer a sua vontade para as nossas vidas, se nós não a tomarmos para nós, em primeiro lugar? A palavra de Deus é a verdade que liberta, como nos diz João 8,32. E Deus quer fazer uma aliança de palavra comigo também. Deus quer fazer uma aliança de palavra contigo também. Não podemos deixar o nosso compromisso com Deus como ser com Deus. Não podemos deixar que esse compromisso com Deus, como fazemos com os nossos propósitos, que acabamos muitas vezes não os cumprindo. Precisamos sempre renovar a nossa aliança com o Senhor. A parte do Senhor é imutável. Ela não muda. Ela é permanente, é eterna. Mas nós precisamos, de vez em quando, diria mesmo sempre, renovar a nossa aliança com o Senhor. Avaliar a nossa vida, refletir na nossa vida e ver se pecamos contra o Senhor. E se realmente pecamos contra o Senhor, nós devemos renovar o pacto que fazemos com Ele. O Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Salmo 37, versículo 23 e 24. Se ainda não fizeste uma aliança com o Senhor, hoje é o momento, agora é o momento de fazer essa aliança com o Senhor, de renovar
essa aliança com o Senhor. Deus convida-nos esta manhã a fazer essa renovação, a fazer essa aliança com Ele. Se assim o fizermos, vamos estar dispostos a obedecer. Obedecer como Abraão obedeceu. Confiando nas suas promessas, confiando naquilo que Jesus nos prometeu. Que o Senhor nos possa ajudar. Com certeza que não é fácil seguir uma vida de obediência. Mas com Jesus nas nossas vidas, tudo se torna fácil. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos proteja nesta caminhada cristã, nesta caminhada de aliança que temos com o Senhor, e que nós todos juntos, em um dia, possamos nos abraçar no céu, juntamente com o nosso Salvador, juntamente com aquele que nos criou e com aquele que nos salvou. Amém. E para terminarmos este culto de adoração, vamos louvar a Deus com o hino número 525, 525. Pai Santo, Deus poderoso, nosso Criador, nosso Salvador, nós queremos, Senhor, esta manhã renovar, Senhor, a nossa aliança contigo, Senhor.
Nós queremos, Senhor, te obedecer. E te agradecemos, Senhor, pela experiência relatada, Senhor, pela vida de Abraão, Senhor, uma vida de obediência, uma vida de fé. Nós queremos te agradecer, Senhor, por esse exemplo que tu nos dás, que tu nos deixaste, Senhor, na tua palavra. Tu nos possas ajudar, Senhor, para que a possamos, Senhor, ter sempre, Senhor, à frente das nossas vidas. Uma palavra, Senhor, em que a podemos consultar, em que a podemos examinar, Senhor, e ver, Senhor, ouvir, Senhor, a tua voz nela. Vem, Senhor, nos ajudar para que possamos seguir a tua vontade. Que o Senhor possa abençoar esta igreja, Senhor, para que todos nós juntos, Senhor, como congregação, possamos renovar, fazer uma renovação a cada dia, a cada momento da aliança que temos contigo. Vem, Senhor, nos ajudar e nos proteger durante o resto deste dia santo, nos protegendo e nos encaminhando, Senhor, aonde quer que vamos. Em nome de Jesus. Amém.